Boa noite, people! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, nosso encontro de pitadas de nutrição para uma culinária saudável. Estamos aqui nesse movimento onde eu gostaria, onde eu desejo compartilhar com vocês um pouco mais sobre a nutrição na prática, onde nós trazemos aquela nutrição de consultório para as práticas culinárias, para que de alguma forma nós possamos colocar pitadas de nutrição nos nossos preparos culinários do dia a dia, nas nossas receitas do dia a dia. Então hoje, nessa terça-feira, nós vamos falar sobre o ferro, sobre a B12, principalmente em vegetarianos. Porque esse é um conteúdo, esse é um assunto que muito me vem, perguntas, dúvidas sobre isso, porque alguns mitos giram em torno, algumas verdades giram em torno, mas muitas pessoas têm a dificuldade de realmente encontrar uma informação de qualidade para poder ter melhores escolhas alimentares e de alguma forma ter uma nutrição mais eficiente, ter uma saúde em maior equilíbrio. Então a ideia de trazer esse assunto, B12 e ferros em vegetarianos, é justamente pela prática de consultório, onde muitas pessoas me perguntaram, muitas pessoas me perguntam até hoje, mas também porque em algum momento eu pude observar em mim todas essas variações conforme eu tive a minha transição alimentar. E aí, em momentos passados, nós já falamos sobre a transição alimentar, já falamos sobre a ideia de fazer uma mudança no padrão dos alimentos, fazer uma mudança de uma alimentação X para Y e, consequentemente, isso tende a influenciar os nossos marcadores bioquímicos, que são, podemos considerar dois hoje, como a B12 e o ferro. E veja que são marcadores que são extremamente importantes para a nossa saúde como um todo, não só para a nossa saúde estrutural, mas também para a saúde do nosso sistema imunológico. Nós vamos ver um pouquinho a mais disso para entender qual é a importância dessas duas vitaminas para o nosso corpo. Você já parou para pensar se você tem uma deficiência de B12, se você tem uma deficiência de ferro? Você já parou para pensar o quão relevantes são essas duas vitaminas para o nosso funcionamento adequado? Então, quando nós observamos alguns exames bioquímicos, a gente consegue entender que há uma influência direta quando pensamos em vegetarianos nestes dois marcadores. Mas não é algo que não há como a gente ter uma mudança, é algo que nós conseguimos ajustar com a alimentação, e eu quero trazer um pouco disso hoje na nossa pitada de nutrição. Então vamos falar um pouco sobre o ferro. Veja que o ferro ele é um mineral que faz parte da nossa construção das hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos, células vermelhas do nosso corpo, onde nós precisamos desse mineral para que ele esteja presente de alguma forma na construção daquilo que podemos chamar de hemácias. E veja que quando nós falamos das hemácias, nós temos que considerar que elas fazem parte do nosso sistema imunológico. Olha só que interessante. Quando o nosso corpo ele identifica determinados agentes patogênicos, ele vai encaminhar o nosso exército, o nosso sistema imunológico, para fazer uma defesa. E aí, o ferro ele é consumido por algumas células para que tenha a energia a combater esse determinado agente patogênico. E aí quando a gente pensa num sistema imune enfraquecido, e nós vivemos um momento onde a questão imunológica ela é muito buscada, muitas pessoas na busca de shots matinais para potencializar o sistema imunológico, alimentos que podem potencializar o sistema imunológico, e aí a gente pode entender que esse marcador, o ferro, ele pode contribuir para a integridade desse sistema. Então o ferro ele vai ser direcionado para combater, ele vai ser a fonte de energia para algumas células defenderem o nosso corpo desses agentes patogênicos. Mas veja que a questão energia, ela está sim relacionada com o ferro. E aí você já deve ter conhecido alguém, ouvido falar de que uma pessoa que está com anemia é uma pessoa que está fraca, é uma pessoa que está sem energia. Porque de fato nós precisamos desse componente do ferro para que tenhamos uma energia vital.
Boa parte das células do nosso corpo precisa desse componente. Veja que nós estamos falando de células vermelhas, células que estão presentes no nosso sangue e que são formadas pelo ferro. Então, sem ele, nós não conseguimos formar a nossa hemácia. Bom, aonde está parte desse ferro? Claro que vai estar nos alimentos. E aí, independente da alimentação que você tem acesso a esse ferro, mas a gente precisa entender que não necessariamente você consumindo, você comendo esse alimento que contém ferro, você vai absorver esse nutriente. Por quê? Porque ele vai depender de algumas variações. Bom, primeiro, mulheres precisam de uma quantidade maior de ferro do que os homens, principalmente por todo o ciclo que as mulheres têm e que em algum momento elas precisam de uma reposição de ferro. Veja que essa reposição que eu estou querendo dizer é numa questão biológica feminina. E aí tem a tendência de consumir alimentos que contêm ferro. Mas veja que as mulheres vão precisar de uma quantidade basicamente o dobro do que os homens precisam. E aí, aonde nós vamos encontrar esse nutriente? Nos alimentos. Mas não só consumindo os alimentos, mas sim nós precisamos ter uma boa digestibilidade desses alimentos para que nós tenhamos esse ferro disponível na corrente sanguínea. Veja que nós estamos falando de biodisponibilidade desde o início da nossa série de pitadas de nutrição. Isso porque a forma com que nós preparamos determinados alimentos, a maneira a cocção que nós realizamos, o corte, a temperatura, se você fermentou, se você germinou, se você combinou esse alimento com outros alimentos, isso vai favorecer a biodisponibilidade de um determinado nutriente. E é quando nós pensamos no ferro, nós temos que considerar que no nosso estômago é onde nós vamos ter parte da biodisponibilidade desse nutriente. Por quê? Porque lá no estômago nós vamos precisar da ação do ácido clorídrico para ter uma biodisponibilidade maior desse nutriente. Então, pessoas que tomam antiácidos, por exemplo, os prazóis para refluxo, gastrite, aquela produção de gases estomacais em excesso, pode ter uma baixa absorção de ferro, principalmente se o consumo desses medicamentos já está presente há mais de um ano. Então veja, os prazóis, os antiácidos, eles são um dos medicamentos mais consumidos pela humanidade. E aí você provavelmente conhece alguém que consome ou até mesmo você tem o hábito de consumir esses antiácidos. E aí com o tempo, com o passar dos anos, a tendência é que o consumo desse medicamento mude a forma com que o nosso estômago, principalmente, faça a digestão dos alimentos. E aí, com o passar dos anos, há uma tendência de ter uma baixa absorção desse nutriente, do ferro, principalmente por conta da ação do ácido clorídrico sobre um alimento. Agora, nós estamos falando de ferro, mas também estamos falando de B12. E aí, quando nós falamos da B12, ela também vai sofrer uma forte influência da questão ácido clorídrico do nosso estômago, mas nós vamos falar em breve, logo mais quando a gente for adentrar no conteúdo da B12. Bom, ainda falando em ferro, ele vai lá no nosso intestino, depois que ele passou do nosso estômago, da ação do ácido clorídrico, ele vai ter uma interação com as bactérias. Então as bactérias vão fermentar esse alimento que tem o ferro e por consequência pode ter uma fermentação, ter uma reação, um metabólito secundário por conta do ferro. E aí falamos ontem sobre os fitatos, principalmente presentes nas leguminosas e nos cereais. Esses fitatos eles podem inibir a absorção de ferro também, que só seria interessante para pessoas que têm, por exemplo, ferritina alta. Mas caso contrário, os fitatos eles vão inibir a absorção de ferro. Então veja que além da questão do estômago influenciar diretamente a absorção de ferro, nós vamos ter os fitatos que estão presentes nas leguminosas, nos cereais, que vão inibir em algum momento a absorção desse ferro alimentar. Bom, outras questões que podem de alguma forma influenciar a absorção do ferro é o consumo de alimentos ricos em cálcio junto com o alimento rico em ferro. Então a combinação desses dois nutrientes não é interessante. Então se eu consumo um alimento rico em ferro e na mesma refeição eu consumo um alimento rico em cálcio,
De alguma forma, esses dois nutrientes eles vão competir pela sua absorção, né, pelo sítio de absorção no nosso organismo. E um vai inibir a absorção do outro e acaba que nós não temos uma nutrição, uma absorção adequada dos nutrientes presentes nesses alimentos. Então aí a gente pode considerar que a questão funcional dos alimentos também é relacionada com a combinação que nós temos de determinados alimentos. Bom, mas e aí? Aonde nós vamos ter a presença do ferro, Felipe? Qual é a ideia? Veja que nós estamos pensando principalmente numa dieta vegetariana. E uma dieta vegetariana não se consome principalmente as carnes. Claro que se a gente for pensar num vegetariano estrito ou até mesmo num vegano, não vai consumir nada de origem animal. Mas sim, nós temos fontes legais, fontes adequadas de ferro dentro do reino vegetal. Agora, para a gente entender, quando a gente pensa num ferro animal, nós temos um ferro M. Então é uma nomenclatura que se utiliza dentro da bioquímica, dentro da química, que é um ferro que é proveniente de animais, né, de proteínas animais. Então o ferro M ele está em proteínas animais. O ferro não M ele está presente nos vegetais. Qual é a diferença de ambos? Bom, quando a gente pensa num ferro de origem animal, nós vamos ter um percentual da sua absorção. Quando nós pensamos no vegetal, outro percentual. Então, de todo o ferro que nós consumimos, que está presente nos animais, nós vamos absorver no máximo 20% do ferro consumido. Já dos alimentos vegetais, nós vamos absorver a metade. Então, há uma diferença na quantidade que nós absorvemos em relação à quantidade que nós consumimos. Então, vamos pensar assim. Se nós consumimos 100 mg de ferro, por exemplo, de origem animal, nós vamos absorver em torno de 20 mg. Se nós consumimos um alimento vegetal e neste tem 100 mg, nós vamos absorver no máximo 10 mg do ferro vegetal. Mas isso são quantidades extremamente grandes e que nós não vamos consumir tudo isso em um dia. Mas sim, é entender que nós temos a possibilidade de absorção desse ferro não M, que é o ferro presente nos vegetais. E aí quando nós pensamos nesse ferro não M, nós podemos potencializar a absorção dele, pensando na combinação de alimentos. E aí, por exemplo, a vitamina C é uma vitamina que vai potencializar muito a absorção do ferro não M. Então sempre que eu consumir um alimento que é rico em ferro vegetal, né, o ferro não M, junto com uma vitamina C, nós vamos ter a sua absorção potencializada. Porque é como se elas dessem as mãos e a vitamina C falasse, olha, este é o caminho. Você agora pode ser absorvido pelo corpo. Então nós facilitamos a absorção do ferro não M quando nós consumimos alimentos ricos em vitamina C junto com ele. Bom, e quais seriam os alimentos ricos em ferro? Podemos considerar o feijão, principalmente aquele que é rajadinho. Podemos considerar o farelo de arroz, o tofu, a espirulina, muito consumida, por exemplo, nos shots matinais. Eu particularmente gosto muito de consumir a espirulina pela manhã no desjejum, principalmente consumindo ela com limão. E aí eu vou ter uma fonte de vitamina C rica e ainda tenho uma fonte de ferro rica. E aí nós complementamos ambas as vitaminas, uma com a outra, para que nós tenhamos uma potencialização em sua absorção. Então veja que a nutrição ela é muito linda da gente poder entender, principalmente quando nós podemos trazer essa nutrição para a bancada da cozinha. Bom, temos ainda o tomilho, e eu adoro o tomilho, venho falando muito dele nas minhas últimas lives, nas últimas receitas, e ele é um alimento que também é rico em ferro. Olha que interessante. Então, utilizar o tomilho, por exemplo, em um sal temperado, de alguma forma nós vamos estar incluindo ali uma quantidade significativa de ferro, para que sempre que nós temperamos a nossa comida, tenhamos o ferro presente nesse tempero. Então esses seriam os principais. Mas além da vitamina C, que pode potencializar a absorção do ferro, nós também temos uma fibra alimentar, os fruto-oligosacarídeos, presente na banana, principalmente na banana verde, no alho, na chicória, no aspargo. Então essa fibra do fruto-oligosacarídeo é uma fibra que vai potencializar a absorção do ferro. Então quando nós consumimos esses alimentos juntos, então uma chicória ou um aspargo junto com feijão, ou uma biomassa de banana verde
junto com um tofu de alguma forma, alguma receita, nós temos uma potencialização na absorção de nutrientes. Então, é um complementando o outro. Então, nós temos, da mesma forma, alimentos, nutrientes que vão inibir a absorção do ferro, como o cálcio, como eu já falei, e os polifenóis. Olha que interessante. Os polifenóis, né, presente aí na família dos compostos bioativos, que são tão interessantes para a nossa saúde, eles podem inibir em algum momento a absorção do ferro. Então eles têm uma interação que acaba dificultando. Então não é porque nós temos a possibilidade de potencializar é que outros alimentos podem inibir. Então as duas vias elas acontecem quando nós pensamos na nutrição. Sempre nós vamos ter uma competição ou uma potencialização da absorção de nutrientes. Então, nesse caso, nós vamos ter principalmente o cálcio e os polifenóis como nutrientes que vão inibir a absorção de ferro, como também nós vamos ter a vitamina C e os frutoligosacarídeos presentes nas fibras que vão potencializar a absorção do ferro. Então, quando nós pensamos numa questão nutricional de um vegetariano, o que nós temos que considerar em relação ao ferro primeiro é a individualidade dessa pessoa. Se é homem, se é mulher, se pratica atividade física, se não pratica atividade física, como que é o padrão alimentar que se consome, se é uma alimentação variada, se tem um pouco de monotonia alimentar, onde se consome sempre a mesma coisa, são coisas para a gente avaliar. Mas eu não consigo trabalhar uma orientação sem que nós, primeiro, tenhamos uma anamnese, é entender os sinais e sintomas que essa pessoa pode apresentar, através também de entender qual é o hábito alimentar, se mastiga bem os alimentos, se consome algum tipo de medicamento, como que é o padrão da dieta, mas também é entender como que está bioquimicamente esse indivíduo. Então, não é apenas com sintomas que de alguma forma você vai sair consumindo algum suplemento de ferro. Antes disso, a minha sugestão é que você busque o auxílio de algum profissional que possa interpretar não só os seus sinais e sintomas, mas também os seus exames, para que você tenha uma orientação mais assertiva. Porque veja bem, pensando numa anemia, que é a falta, principalmente desse ferro, não só por conta dele, né, pode ser também por conta da falta de B12, e nós vamos falar dela já já, a gente tem uma falta que pode ser do ferro ou a dificuldade de absorção do ferro. Então são dois fatores que podem levar a uma, por exemplo, anemia ferropriva. Mas isso é algo mais específico para ser avaliado. A grande questão é que a baixa absorção ou baixo consumo de alimentos que tenham ferro em longo prazo, ou por conta da ingestão, ou por conta de questões fisiológicas, por exemplo, do consumo de antiácidos que vai influenciar na absorção do ferro por vários anos, é que nós podemos ter essa falta desse nutriente. Então, poder entender e interpretar é algo que é muito valioso para que você tenha uma orientação assertiva. Agora, a pitada de nutrição para que você possa praticar é você entender que a combinação de alguns alimentos vai potencializar a absorção do ferro. Como eu já te falei, então pensando em uma nutrição vegetariana, o consumo de feijões, o consumo de arroz, quando integral, ele vai ter uma quantidade maior de ferro, o consumo, por exemplo, de temperos como a espirulina, como o tomilho, e até mesmo utilização de espirulina em drinks, em shakes e no shot matinal, ou até mesmo no preparo de um suco verde, eles vão aumentar a quantidade de ferro disponível na alimentação. E aí combinar esses alimentos com banana verde ou biomassa de banana verde, combinar também com chicória, aspargos, o alho, que é um tempero, combinar isso com alimentos ricos em vitamina C, como a couve, como os limões, os cítricos. Isso é uma estratégia nutricional para melhorar, potencializar a absorção de ferro. E aí, quando você começa a praticar isso de maneira complementar às suas práticas alimentares, complementar a sua nutrição, você potencializa, você traz uma pitada de nutrição funcional para os seus preparos. Você começa
a montar as suas refeições de uma maneira onde você tem um complemento de um nutriente com o outro. Porque se nós pegamos, por exemplo, um alimento que é rico em ferro, então falamos do feijão, e combinamos ele com um alimento que é rico em cálcio, por exemplo, o gergelim, nós vamos ter uma competição de ambos os nutrientes. Então talvez não seja tão interessante numa mesma refeição eu combinar alimentos ricos em cálcio com alimentos ricos em ferro. Não é uma estratégia interessante pensando na nutrição. Por isso que a ideia é que você complemente ou que você associe um alimento com o outro para que você tenha uma absorção, uma disponibilidade, uma biodisponibilidade maior desse nutriente para o seu corpo. E aí, como eu falei, quando nós pensamos na questão da imunidade, nós temos que considerar o ferro. E eu bato em cima da tecla da imunidade porque é algo que está em alta. Tem muitas pessoas que perguntam: qual alimento eu consumo para potencializar minha imunidade? Peguei gripe agora, faço o quê? Felipe, eu preciso consumir algo que melhore minha imunidade porque eu ando muito, muito cansado, muito esgotado, enfim, acabo pegando uma gripe recorrente ou outra patologia de maneira recorrente por conta da imunidade. Mas veja que não é algo que você faz esporadicamente, e sim algo que você faz constantemente. E aí quando você consome alimentos que são realmente nutritivos, mas de maneira correta, e aí quando eu falo de maneira correta, é quando nós combinamos e utilizamos técnicas culinárias que vão potencializar a absorção do nosso corpo dos nutrientes presentes naquela refeição. Assim, nós conseguimos de maneira mais eficiente a prática de uma nutrição de qualidade. Bom, se você tem dúvidas, a ideia é que você interaja comigo, você possa mandar perguntas, você possa trazer algum relato, enfim, porque esse é um espaço para a gente poder realmente trocar uma ideia. Então, quando surgiu essa ideia de falar sobre pitadas de nutrição, era justamente para trazer, compartilhar assuntos que são relevantes para você que me acompanha e que você possa de alguma forma compartilhar comigo aquilo que você está vivenciando. Bom, quero lembrar já que nós temos um grupo de WhatsApp e lá eu trago umas pitadas a mais e eu já coloquei nos meus stories do Instagram e do Facebook, onde você pode clicar no link e acessar o meu grupo VIP de WhatsApp, onde ninguém mais fala, só eu falo, e aí lá eu coloco um pouco mais de pitadas de nutrição para que você possa temperar o seu dia a dia com uma nutrição mais eficiente, com uma nutrição mais inteligente. Bom, vamos falar de B12? B12 que é um mito, talvez, muitas pessoas têm dúvidas. Mas e aí, aonde está a B12? Você já parou para pensar? Muito se fala na B12, mas algumas pessoas não têm ideia aonde ela está presente, qual é a função dela no nosso corpo, enfim. Bom, a B12 ela vai estar realmente principalmente em alimentos de origem animal. E aí quando nós pensamos numa dieta vegetariana, onde não se consome nada de origem animal, principalmente vegetarianos estritos e vegetarianos ou veganos, nós vamos ter uma baixa ingestão de B12. Mas não necessariamente nós precisamos ter uma alta ingestão de B12 para ter a quantidade necessária ao dia que nós precisamos. Porque veja, o nosso fígado ele tem a possibilidade de reabsorver uma quantidade significativa de B12 lá no nosso intestino diariamente. E aí quando nós falamos de B12, nós estamos falando de intestinos, porque é nele que nós vamos ter a absorção desses nutrientes e principalmente uma interação com as bactérias intestinais. Agora, quem pode ter a deficiência de B12? Todos podem ter. Independente da alimentação que você tem, você pode ter uma deficiência de B12. Porque não necessariamente o fato de você consumir alimentos de origem animal, você vai ter uma alta em B12. Eu, particularmente, já atendi alguns pacientes onívoros que tinham a B12 extremamente baixa. Assim como já atendi pacientes vegetarianos, clientes vegetarianos, que tinham a sua B12 normal, sua B12 alta. Isso porque não depende necessariamente do consumo. Então, quando nós deixamos de comer alimentos de origem animal, principalmente os vegetarianos, a gente consegue manter um estoque de B12. E isso pode durar por vários anos. Então, o que vai depender o nosso corpo manter um estoque de B12 é a individualidade. Mais uma vez, assim como eu falei da questão individual do ferro.
Então, para nós mantermos um estoque de B12 adequado, vai depender da sua individualidade, da sua resposta aos alimentos, de como você faz a digestão dos alimentos, de como você se alimenta, qual é o padrão alimentar que você tem, se tem alimentos frescos, se são alimentos mais processados, se são alimentos mais refinados, tudo isso vai influenciar. Veja que a B12 ela vai depender de um fator muito relevante para a sua absorção. E esse fator é o fator intrínseco presente no nosso estômago. E aí aqueles que tomam antiácidos, que têm o consumo de medicamentos que influenciam a questão estomacal, de diminuir o pH, diminuir o ácido, a produção de ácido clorídrico, o refluxo, eles vão ter uma deficiência de B12 com uma facilidade maior. Porque quando nós mastigamos, quando nós comemos um alimento, nós temos uma produção de ácido clorídrico no nosso estômago. E aí, lá no estômago, esse ácido clorídrico vai fazer a produção de fator intrínseco, que é um fator que vai fazer com que nós tenhamos a liberação da B12, principalmente presente nas proteínas. E aí, o fato de nós conseguirmos liberar essa B12 é que lá no intestino, quando esse processo digestivo continuar, nós vamos ter uma absorção lá no final do intestino delgado, aonde há uma interação com as bactérias. Mas também nós precisamos entender que a microbiota intestinal ela pode influenciar. Então, se há uma disbiose, e a disbiose ela é o quê? Para quem não conhece, é uma alteração da microbiota intestinal. É quando nós temos uma prevalência de bactérias patogênicas que vão crescer dentro do intestino, que elas vão ser mais populosas do que as bactérias que não são patogênicas. Então isso acaba criando um supercrescimento bacteriano, conhecida como disbiose, conhecida como SIBO. E esse supercrescimento bacteriano, ele vai influenciar a forma com que o nosso corpo vai absorver também a B12. Então essa deficiência de B12, ela pode ser tanto para onívoros quanto para vegetarianos. Não há uma regra. E aí, talvez você possa se atentar a alguns sinais e sintomas. Porque a falta de B12, e aí podemos considerar a falta talvez abaixo de 200 microgramas em um exame, é quando nós vamos ter alguns sinais que o corpo começa a indicar que há a falta dessa vitamina. Porque a vitamina B12 ela é muito importante para as questões neurológicas, para as questões nervosas do nosso corpo, para a questão estrutural, muscular. Ela é extremamente importante, ela faz parte. É com ela que nós vamos ter, por exemplo, uma integridade maior da bainha de mielina do nosso cérebro, dos nossos neurônios. E aí, quando não há o consumo dessa vitamina B12, nós podemos ter alguns sinais e sintomas muito relevantes. Como? Anota aí, presta atenção. Se você é vegetariano, se você é vegano, se você tem a dúvida de que pode estar com uma deficiência de B12, preste atenção nesses sintomas porque eles são muito importantes. Veja que em atendimentos, quando eu faço uma anamnese, eu começo a trabalhar primeiro com os indicativos. Quais são os sinais, quais são os sintomas presentes? E através deles nós começamos a criar um caminho para entender se há uma deficiência. Porque se você tem algum desses sintomas que eu vou te falar agora, pode ser que você tenha uma deficiência de B12, não é algo direto, porque tem outras questões envolvidas. Mas aí, entendendo que não come alimentos de origem animal, não tem uma alimentação variada, que tem uma má digestão, principalmente a nível estomacal, a gente pode começar a considerar a deficiência de uma ou de outra vitamina. E a B12, ela pode indicar alguns sinais e sintomas depois de vários anos sem o consumo, por exemplo, de alimentos de origem animal. Não necessariamente a resposta acontece do dia para a noite. É muito engraçado que eu recebo algumas perguntas, pessoas que trazem relatos de que falam assim, eu parei de comer carne faz 3 meses e eu acho que eu estou com deficiência de B12. É muito pouco tempo, pouco tempo para que o corpo responda a uma deficiência sem ingestão de determinados alimentos. Então, muitas vezes a gente precisa de vários meses ou até mesmo anos para que o corpo indique uma deficiência de algum nutriente, de alguma vitamina, porque o nosso corpo tem uma sabedoria divina e ele consegue se reajustar, se adaptar às condições que nós oferecemos para ele. Por isso que a questão alimentar é algo que define muito. Porque quando nós entendemos a dinâmica individual,
Então, quando eu falo dinâmica individual, é porque as suas necessidades nutricionais são diferentes da minha. Não só a nível físico, mas também a nível comportamental, a nível emocional, a nível mental. Cada um de nós temos uma necessidade e isso não é uma regra. Então, aquilo que faz bem para mim pode ser algo que não faz bem para você. E entender isso é o que vai fazer com que a chave seja virada. Porque aí você começa a buscar, não em um padrão, a resposta para aquilo que você precisa. Então veja quais são os sinais que o seu corpo pode apresentar com indícios de uma deficiência de B12. Então ela pode estar presente com cansaço excessivo, fadiga, principalmente aquele que vem lá no meio da tarde. Depressão está relacionada também com baixa de B12, tanto que quando nós pensamos em um protocolo dietético, pensando numa suplementação para pacientes que têm uma depressão, que já fazem o consumo de alguns medicamentos para a depressão, a suplementação de B12 é muito interessante, não só da B12, mas também de outros do complexo B. Transtorno obsessivo compulsivo pode estar relacionado às questões de deficiência de B12, a questão de formigamento, principalmente formigamento de membros inferiores, membros das pernas. Eu, em algum momento da minha vida, eu já tive baixa de B12, não tive deficiência de B12. Eu tive a baixa de B12 e as minhas pernas começaram a formigar. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não tinha isso presente. E aí as pernas formigavam com frequência quando eu cruzava as minhas pernas. E aí comecei a perceber que o meu braço formigava quando eu ficava na mesma posição. E aí eu pensei, opa, tem alguma coisa errada, não pode ser. E aí eu fui fazer um exame e eu entendi que a minha B12 estava abaixando. Ela estava baixando cada vez mais, baixando cada vez mais. Então ela não estava em deficiência, ela estava baixando. Com isso eu comecei a fazer uma suplementação. E aí eu consegui trazer a níveis normais. Bom, além do formigamento, a memória está relacionada, então baixa cognitiva, dificuldade de lembrar de coisas muito simples, coisas que aconteceram há pouco tempo, pode estar relacionado com baixa de B12. E como eu falei, a baixa concentração, dificuldade em focar em determinado assunto, também pode estar relacionado com a baixa de B12. O bom de tudo isso é que nós estamos falando não só de vegetarianos, mas também de onívoros. Então é um grupo de pessoas geral, não necessariamente os vegetarianos, que vão ter a deficiência de B12. Há uma probabilidade por não consumir os alimentos, mas não define. Porque, como eu falei, tem muitos onívoros que têm deficiência de B12, porque não está relacionado só ao que se come, mas como o seu corpo assimila esses alimentos. E pode ser que não tenha uma assimilação da B12 correta, e isso vai fazer com que você tenha uma deficiência. Mas aí nós temos a possibilidade de fazer uma suplementação, e a suplementação em casos muito graves, ela precisa ser de maneira injetável. E aí nós temos aí, por orientação médica, como repor o estoque de B12, por exemplo, com uma injeção intramuscular. E isso traz os níveis bem elevados de um dia para o outro. Isso em alguns momentos, em alguns casos, pode ser interessante. Mas se não é algo tão grave, a gente pode trabalhar com uma suplementação de B12 e que eu digo para você, não existe uma dose adequada. É por uma tentativa de ver se o seu corpo responde àquela quantidade oferecida. Então, isso pode ser uma suplementação por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Isso é muito variável e vai depender da forma com que o seu corpo consegue estocar essa B12. Então, como eu disse, é algo muito individual que nós precisamos avaliar. Mas a principal forma de avaliar uma deficiência é através dos sinais e sintomas. Porque nossa mente tem a tendência de mentir, mas o nosso corpo nunca mente. Sempre que há um sintoma presente, o seu corpo está querendo de alguma forma te mostrar o caminho, te dizer que tem algo que não está errado. Independente do sintoma que você tenha, saiba que a sua alimentação está diretamente ligada com esse sintoma. Ou pelo excesso do consumo de algum alimento, ou pela falta. Então, pensando em B12 e ferro em vegetarianos, nós não precisamos ir muito longe para entender que não é somente em vegetarianos que há uma necessidade de se atentar a esses fatores, mas para todos aqueles que fazem o consumo. Então, tanto onívoros como vegetarianos. Porque quando nós se atentamos a essas percepções, aos sinais e sintomas que o nosso corpo dá,
nós temos a possibilidade de entender qual é a deficiência, aonde está a deficiência, e aí sim poder aprofundar, entender um pouco mais aonde está essa deficiência. Então a ideia de trazer esses dois assuntos hoje, principalmente em vegetarianos, é para desmistificar esse conteúdo, que não é só em vegetarianos. Claro que em vegetarianos nós precisamos de uma atenção maior, porque de alguma forma há uma mudança grande no padrão alimentar. Mas veja que se há uma variedade, se há uma quantidade de ingredientes, de alimentos variados presentes na alimentação, a probabilidade de ter uma nutrição eficiente, de ter uma saúde através dos alimentos é muito maior, porque, como eu falei, a combinação de alimentos tem a potência de melhorar a absorção do corpo, de aumentar a biodisponibilidade de nutrientes que nós podemos ter através dos alimentos. Então a pitada que eu quero deixar para vocês é que você possa observar primeiramente os sinais e os sintomas e que através disso você possa fazer a combinação de alimentos no seu dia a dia para que você possa ter uma nutrição mais eficiente. Beleza? Temos alguma pergunta? Não temos pergunta? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos ficando por aqui. Quero lembrá-los que esse é o nosso quadro de Pitadas de Nutrição, onde nós trazemos a nutrição de consultório para a prática do dia a dia, onde a alimentação está presente em vários momentos do dia e nada melhor do que a nutrição, do que os alimentos ser a matéria-prima para a construção de nossa saúde. E aí, quando nós praticamos uma nutrição eficiente, sem dúvidas a nossa saúde ela também vai ser mais eficiente. Esta semana nós vamos ter também a nossa live prática e nela eu quero mostrar para você algumas técnicas culinárias que eu tenho certeza que nesses assuntos que nós já trabalhamos essa semana, ontem sobre leguminosas e cereais, hoje sobre o FRB12, nós vamos praticar ela lá na sexta-feira, na cozinha, com a mão na massa, e eu vou te mostrar como melhorar a biodisponibilidade desses nutrientes e dos antinutrientes que falamos ontem na nossa refeição do dia a dia, uma refeição especial, enfim, como você desejar. Eu espero que você esteja bem, tenha uma boa noite, nos vemos em breve e até mais.